Bom dia, bom dia, como vocês estão? Como tem passado? Vamos lá, vamos começar. Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje é o dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos lá? Atos 4. Pedro e João perante Sinédrio. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, o colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Como pode? Ou em que nome vocês fizeram tudo isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridade e líderes do povo: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam, senhores, que todo o povo de Israel, por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este é Jesus. A pedra que vocês, construtores, rejeitaram, o que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado ao nome pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que estes homens comuns e sem instrução ficaram admirados e reconheceram que ele havia estado com Jesus, e como podiam ver ali com eles os homens que foram curados, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se resistissem a Sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram milagres e é notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não fale mais com ninguém sobre este nome. Então, chamando novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, pois de mais ameaças eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porém todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha 40 anos de idade. Oração dos primeiros cristãos. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouviram isso e levantaram junto em voz e dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu povo, nosso rei Davi. Porque se enfureceram as nações e o povo conspiraram em vão? Os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido.
De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Fizeram com que o poder da tua vontade, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão, e acontecestes agora. O Senhor considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciarem as tuas palavras corajosamente. Entende a tua mão para curar e realizar os sinais e maravilhas, por meio do nome do santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Os discípulos repartem seus bens. Da multidão que creram, era uma somente coração. Ninguém considerava unicamente coisa alguma que possuíam, mas compartilhavam tudo o que tinham. Como o grande poder dos apóstolos continuavam a testemunhar a sua ressurreição do Senhor Jesus, grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam as terras ou as casas vendiam e traziam dinheiro, e a venda colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou nos pés dos apóstolos. O texto começa falando sobre um julgamento que João e Pedro participaram. João e Pedro perante o Sinédrio. Ontem eu li para vocês, deixa eu ver aqui se foi ontem ou anteontem. Foi ontem mesmo, sobre a cura de mendigo aleijado. Eles estavam indo para a sinagoga. Chegando lá, tinha um aleijado que pediu dinheiro para eles. Ai, me dá um dinheiro, me dá uma esmola. E eles falaram, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Pedro pegou na mão dele, ele levantou e andou e foi pro templo adorar. Pronto, fim. Isso foi o suficiente para eles serem arrastados para um julgamento. Nesse julgamento não tinha como acusar eles de alguma maldade, mas tinham como adverti-los sobre o nome de Jesus. Então eles falaram, os sacerdotes falaram para Pedro e João que eles deveriam parar de falar em nome de Jesus. E eles falaram assim aos sacerdotes, olha, me desculpa, eu não vou parar. Pedro estava com João na sinagoga, 5.000 pessoas se converteram a Jesus. Na primeira pregação de Pedro, foram 3.000 pessoas. Na segunda pregação de Pedro, foram 5.000 pessoas. Eu li aqui. Eles não estavam satisfeitos. E o povo, os sacerdotes, aliás, os chefes de governo, estavam muito nervosos. Por quê? Era uma multidão. Estádios e estádios, pessoas e pessoas. Quanto mais eles falavam do nome de Jesus, mais as pessoas queriam Jesus. Quanto mais eles falavam sobre a presença de Cristo, sobre tudo que Cristo fez, mais eles queriam aquilo. Porque estar com o nome de Jesus era estar perto de Deus. Sabe quando a religião já não satisfaz mais? Peraí. Isso que dá, eu não bebi água hoje de manhã. Eu dormi tarde ontem, acordei na correria, pá! Não bebi água, é isso que dá. Vambora. Então, sabe quando o nome de Jesus era muito mais forte, poderoso do que qualquer sacerdote, do que qualquer templo? Sabe, a segunda parte da história
depois da parte que eles oram, são os discípulos repartem os seus bens. A igreja estava perdendo dinheiro também, porque ao invés de entregar o dízimo e a oferta na sinagoga, eles estavam entregando para os apóstolos. Então, fora o povo, fora a crença, a igreja perdia dinheiro. Foi tão até que acabou. De fato, acabou aquela religião. Acabou mais ou menos, né? Mas ela hoje é muito pequena. Então, eles eram sim uma ameaça. Desde Jesus. Jesus morreu porque Jesus era uma ameaça. Onde Jesus estava, a multidão dele estava em volta dele. Ele morreu, ressuscitou, foi para o céu e eles estavam achando que estava tudo certo. Só que não. O que Jesus diz lá em João 16? Não, gente, eu tô indo, ok. Mas eu vou deixar o meu nome com vocês. Olha só que forte. O nome dele era tão forte, que a gente levantou de 5h45 da manhã para falar no nome dele. Já fazem mais de 2000 anos que o nome de Jesus é forte, que o nome de Jesus é poderoso, que o nome de Jesus ultrapassa barreiras, que o nome de Jesus entra na tua casa e modifica a tua vida. Que o nome de Jesus transforma, cura, salva, liberta. Eles pegaram o aleijado, levanta e anda, em nome de Jesus. Vários milagres, se vocês vão ver, eles começam a fazer o milagre em nome de Jesus. Ninguém usa o próprio nome aqui, acabou até hoje, a gente não usa o próprio nome, porque a gente sabe, a gente entende que o nosso nome é só o nosso nome. É o nome de Jesus. O texto termina com um homem chamado José. Ele era da tribo de... Ele era levita. E ele vendeu um campo, presta atenção, e ele entregou o campo inteiro aos pés dos apóstolos, para que aquele dinheiro servisse para as viagens missionárias, para os apóstolos levarem a palavra. Mas o que mais me chama atenção nesse texto não é bem isso, porque é que eles já estavam fazendo, é porque o nome dele foi trocado, o nome dele foi mudado. O nome dele passou a ser Barnabé, que significa encorajador. Olha só. Imagina, eu me chamo Poliana. E de repente eu encontro com Cristo e ele fala, Poliana, não, agora o seu nome é Rebeca. Imagina, eu tenho 34 anos, eu já me reconheço como Poliana há 34 anos. Falou Poliana, já acho que sou eu, né? 34 anos, olhando para mim no espelho e falando, Poliana, Poliana, de repente, Rebeca. Mas quando Cristo entra na minha vida e na sua vida, ele vem para modificar a nossa identidade. É por isso que eles mudam de nome. Eu não sei quem era José na história. Eu não sei como José se comportava, mas eu sei de uma coisa sobre José, este José, que era José. Ele pegou, ele se converteu, ele se realinhou na rota do Senhor e ele teve o nome dele trocado. Eu até falo bastante de um livro chamado Pelegrino. Eu falei dele ontem aqui. Nesse livro mostra o mundo espiritual, como nós somos chamados. E em vários momentos da palavra, ele fala sobre isso, inclusive aqui. De repente, ele teve um nome físico trocado, porque o nome no mundo espiritual mudou. Então, o nome no mundo espiritual se tornou encorajador. Qual era o nome no mundo físico que transformava ele em um encorajador? Ok, Barnabé. Quando Cristo entra na tua vida e na tua história, seu nome tem que ser trocado. Ontem, meu tio estava fazendo uma coisa, um barulho lá em cima, que ele está fazendo móvel,
E aí, quando foi umas 7h50, eu subi e falei, tio, daqui 10 minutos eu vou fazer uma pregação online. Aí eu vou pedir para você não fazer mais isso, porque senão vai atrapalhar. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu sabia. Eu falei, o que foi, tio? Agora você é pastora. Já tem tempo, né, que você é pastora, Poliana? Oh, meu Deus, eu não sou pastora não, Tilly. Você é pastora, sim. Ele falou, quanto tempo? Eu falei, de 8 às 9. Aí ele, então tá, vou te esperar, vou ficar fazendo outras coisas aqui de 8 às 9, tá bom? Tá bom. E aí, tava aqui falando, porque como eu tinha 1 hora pra falar, e eu comecei a falar, era 8h25. Teve um sorteio e tudo. E aí, quando deu 9h03, ele começou o barulho. E eu aqui falando, meu Deus, todo mundo tá ouvindo ele fazer um móvel lá em cima. Mas ele fez e ficou. Acho que ele ficou uns 5 minutos ainda fazendo. Ele esperou, porque ele esperou a pastora falar. Ele esperou a pregação terminar. Qual o teu nome no mundo espiritual? Eu sabia, eu te falei que você era pastora. Eu sabia, aí, ó, falando que ela é pastora. Tinha uma visita aí. Isso aí é pastora, viu? Quando Cristo entra na tua vida, ele modifica o teu nome? Porque se não modificou, é porque Cristo não entrou. Em Romanos, a gente vai perceber e a gente vai ver uma parte. Quando terminar Atos, a gente começa Romanos. Eu tenho um amor especial por Romanos. E ele conta que cada pessoa faz parte de um membro do corpo de Cristo. Tem gente que é mão, tem gente que é pé, tem gente que é tronco, que é estrutura, que são, né, os intercessores. Tem gente que são os olhos, os ouvidos de Cristo. Existem pessoas que têm o olfato de Cristo. Já já a gente vai falar sobre o olfato. Tem pessoas que são o cabelo, a cabeça. E existem aqueles que são boca. Quem sou eu? É muito fácil saber quem sou eu no mundo de Deus, no corpo de Cristo. Eu sou a boca. Olha o que a gente faz aqui. Isso é ser boca de Deus, né? Talvez você não seja boca, tudo bem, você pode ser mãos, você pode ser os dedos, você pode ser a estrutura. Todos são importantes, praticantes e operantes da obra. E se todo mundo for boca, quem vai ser os olhos de Cristo? Quem vai ser os ouvidos de Cristo? Quem vai ser os cabelos de Cristo? O cabelo é aquele que adorna o pão da presença. Cada um tem um papel principal. Nem todo mundo precisa de pregar assim como a Poliana. Não é para todo mundo. Mas para todos são estar na presença dele. Cristo, ele é tão legítimo, ele é tão bondoso que ele coloca cada um no seu devido lugar. Tem pessoas que são os pés, tem pessoas que são os bolsos. Tem pessoas que financiam pessoas para os pés através de suas atitudes. Aquele que é mão, trabalha, pega o dinheiro e investe na vida de quem é o pé da palavra, que vai levar a palavra. Então, cada um dentro do corpo, ele tem um papel e ele é um nome. Você sabia que você é um nome? Deus não te chama provavelmente pelo teu nome. Talvez no mundo espiritual meu nome não seja Poliana, seja a boca. Ih, aquela boquinha ali tá suja, como é que eu vou usar ela? Não, tá limpa, pode usar. Não é assim? Então José passou a se chamar Barnabé porque o nome dele em Deus era encorajador, porque ele encorajava outras pessoas a investir no reino. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu não tô lembrando se é em Apocalipse 8 ou 7. Vou tentar abrir aqui enquanto eu falo com vocês. Ele começa a contar, e é o 8. Ele vai falando sobre os selos abertos do pão da presença. E ele fala algo que me encanta.
ele diz que a oração dos justos... Ai, agora eu tô perdida se é o 6 ou o 7, tá? Ele diz que a oração dos justos... Ah, é o 8 mesmo. 8:4. E da mão o anjo, ele colhe as tuas orações. E estas orações são colocadas em um incensário para ser queimado diante de Deus. Olha que forte. Olha que pesado. Ó, e outro anjo, 8:2. E vi 7 anjos que se acharam em pé diante de Deus. Eles foram dados 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou em pé junto do altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E a mão do anjo subiu diante de Deus, e a fumaça do incensário com a oração dos santos. E então o anjo pegou o incensário e encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra. Olha só, a palavra de Deus diz que quem se santifica, que quem está diante de Deus são santos diante de Deus. Eu e você. Se não estivermos distraídos com as coisas deste mundo, estivermos olhando para o alto e focados nas coisas de Deus, Deus nos chama de santos, santos na tua presença, todos nós. E Ele diz que um anjo pega as tuas orações e as minhas orações e queima como aroma suave as narinas de Deus. Quando você ora, isso chega no altar e Deus vai exalando a tua oração e respondendo com fogo. Tem tempo que você não ora? Tem tempo que você não clama diante de Deus? Ou você tem orado? Ou tem tempo que você só ora pelas tuas demandas? Porque você sabia que você se preocupar demais só com o que está acontecendo com você também é distração? Por quê? Existem tantas coisas para a gente focar no tempo de Deus, no corpo de Cristo, na presença de Deus, que se a gente pega e só ora pelas nossas mazelas e só pelo desejo do nosso coração, isso também é se distrair na presença de Deus. Você pensa que está na presença de Deus, você conhece as Escrituras, você vai à igreja, você até se comporta como um cristão, mas você só pensa em você. Qual foi a última vez em que você pegou a causa de alguém para clamar para Deus? Deus, Ele ama uma oração conjunta. Ele não rejeita um coração quebrantado seu, mas Ele é apaixonado quando você sai de você e começa a clamar pelos outros. Nós estamos vivendo um momento tão delicado. Ontem, no final da tarde, a gente ainda tinha 1% de vagas de UTIs em Brasília. Acabou, não tem. Acabou, chega, fim. Tem umas 12 UTIs em Brasília inteira para crianças. Adultos não tem mais. A minha pastora, umas 2 semanas atrás, contou que para colocar um tubo na boca de uma senhora, como o tubo era pequeno, se colocasse assim, os dentes dela não iriam, ele ia escapar, eles arrancaram todos os dentes dela. Porque entre ela morrer e ficar banguela, os médicos preferiram deixar ela sem dente. Eles tinham 3 horas para arrancar todos os dentes da boca dela, enfiar o tubo na boca dela e ela não morrer. E assim foi feito. Meu Deus, essa história me deixou tão impactada. Uma senhora de 50 anos. Se ela sobreviver, se ela acordar, ela ainda vai passar um longo tratamento para colocar dentes. Mas entre não ter dente e não ter vida, os médicos preferiram deixá-la sem dente. Está entubada até hoje. E isso aconteceu aqui em Brasília.
Então, assim, a gente precisa pensar e raciocinar. Tanta gente que precisa do nosso apoio, do nosso carinho, da nossa educação. Tem uma amiga minha que ela passou uma semana na UTI com a filhinha dela e não foi por Covid. Eles já pegaram Covid, inclusive a bebê foi por um vírus que a bebê pegou. E ela falou assim pra mim: Poliana, eu saio daquela UTI uma outra mãe. Nossa, eu fiquei uma semana com a minha filha lá, mas tem mãe que tá lá há 1 ano. Parece que a gente tá aqui no nosso mundinho e a gente só pensa nisso aqui, nesse egoísmo, nessa caixinha. Existem meninas e meninos com doenças raras e que nunca vão sair da UTI. E sai e volta, e sai e volta. Até que Cristo chame. Quem é você no corpo de Cristo? Onde está a tua parte? Você é um intercessor? Você é boca? Você é olho? Você são os ouvidos de Cristo? Você são as narinas de Cristo? A mão, o pé? Quem é você? O que dá apoio? O que avança? O que investe? Faça o que você é com excelência para o reino. E se Cristo voltar hoje? Do que vai ter adiantado a sua dor? E se Jesus volta agora, nesse exato momento? O quão perto você está dele e o quão perto você está só dos seus desejos e dos seus sonhos e daquilo que aflige a sua alma? Se Jesus volta hoje, como você preparou o seu espírito? E como você preparou o espírito de quem está perto de você? Estar aqui não é só, ai que legal, Poliana fala legal. Estar aqui precisa trazer uma revolução de dentro para fora, de dentro para fora. Eu preciso ser outra Poliana quando desliga esse celular. E você precisa ser outro também. Esse momento se chama eu, você e ele. É um momento sem glamour, é um momento sem espetáculo. É um momento que eu, você e Cristo estamos tendo uma conversa para que algumas coisas sejam modificadas em nós. Para que assim a gente possa ser, sim, membros e operantes do reino dele. Vocês veem que eu sempre falo com vocês sobre se volta para Jesus, foca em Jesus, olha para a cruz, se realinha, porque é sobre isso que ele tem me falado ao longo da minha vida. Se amanhã for o dia de Hebreus 9:27 na sua vida, que é o dia do julgamento, e se daqui a 1 mês Jesus voltar? Juliana, tô falando isso tem mais de 2000 anos, tá bom. Rumores e rumores de guerra. Olha a guerra biológica que a gente tem vivido nesse último ano. Nem sem máscara a gente pode sair na rua. Nem depois das 10, quem é de Brasília pode sair na rua. Eu não posso sair na rua antes das 5 da manhã. Depois das 10. Tem toque de recolher. O comércio está fechado. Muitas coisas estão fechadas. A gente está vivendo, sim, os últimos tempos. João era a voz que clamava no deserto. Arrependa-se porque é chegado o reino de Deus. E eu sinto que Joãos e Joãos estão sendo levantados dentro da gente para que a gente de fato se arrependa, se realinhe, porque é chegado o reino de Deus. Talvez não sejamos a última geração ou a penúltima geração, mas alguma coisa está mudando no mundo espiritual. Se realinha logo com o propósito do Senhor. Se realinha logo. Jesus pode voltar daqui 20, 30, 50, 100, 1000 anos. Mas a gente precisa preparar a próxima geração para o que há de vir. E a próxima geração precisa de saber que perto deles, Jesus está voltando mais perto do que a nossa geração. Quem é você no reino de Deus? Poliana, eu nem sei, assim, tô nem sabendo. Então procura saber. Procura saber quem é você no reino de Deus e começa a fazer isso hoje. Se você é as mãos, pratica. Se você são os pés, pratique. Se você é o tronco, a estrutura, ore.
Não ore só por você, ore pelos outros. Ore por quem precisa, porque a tua oração, ser feita com coração, ser feita com entrega, ela sobe as narinas de Deus como oferta suave. É Ele sentindo o cheiro da tua oração e olhando para o teu problema. É forte isso. Com certeza tem alguém do seu lado precisando de você. Talvez você não vai conseguir ajudá-lo fisicamente, mas no mundo espiritual você pode guerrear pela vida dele. E ali, Deus encontrará morada nas tuas demandas. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por esse tempo. Eu te louvo porque de um modo assombrosamente maravilhoso o Senhor nos formou. Coloca no coração de cada um o que eles são no teu reino, como eles podem operar na tua presença. A gente quer de fato pegar a nossa dor, o nosso problema, os nossos sonhos, colocar num cantinho, deixar que o Senhor resolva as nossas demandas. E nós vamos sim ser praticantes e operantes da tua obra. A tua palavra diz que a fé sem obras é morta. Tantas formas que a gente pode operar no teu reino. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um operando para o corpo de Cristo funcionar nessa terra. Nós somos a voz que clama no deserto e vamos preparar a próxima geração para a sua vinda. Em nome de Jesus. Amém. No que depender de você, a próxima geração já está pronta para a vinda de Cristo. Nós não podemos ser negligentes, porque se existem pessoas na próxima geração que precisam ter a consciência de que Jesus está voltando, e essa consciência tem que vir de você. Seja você a pessoa que vai conscientizar as outras pessoas. Seja você a voz que clama no deserto, porque Ele está voltando. Quem é teu nome no mundo espiritual? Quem é você diante de Deus? Essas são as perguntas que Ele faz para você e para mim hoje. Se você não sabe quem você é, se realinha e começa a fazer as tuas obras, porque a fé sem obras é morta. Talvez o desejo do seu coração está ali, ó. Você está batalhando, nada acontece. Porque Deus quer te chamar por um nome. E você precisa saber qual é esse nome. E você precisa exercer o papel dentro do corpo de Cristo. Aí sim, sobe como incenso suave. E quem sabe o teu dia de ser a próxima ou o próximo chega. Poliana, se prepara. Você foi tão boca, que o próprio Deus resolveu as suas demandas. Se ajeita. Você é a próxima. Uau! Ei, você. Você foi tão pés de Cristo. Tão os pés. Se prepara. Se ajeita. Você é o próximo. Fulana, se prepara. Você é a estrutura que o corpo de Cristo precisava. Os olhos, os ouvidos. O próprio Deus ouviu o teu clamor e vai resolver as tuas demandas. Uau! Eu quero saber, eu vou terminar aqui, como você quer que termine as suas demandas, com o próprio Deus solucionando ou com a tua mão, fazendo do jeito que você está fazendo hoje. Eu estou precisando da mão de Deus, porque eu não estou dando conta de resolver sozinha as minhas demandas. Se a mão de Deus entrar, tudo muda. Um beijo, fica com Deus e até amanhã, 5h45 eu tô aqui pra gente continuar.